Qual é o regime que deve ser adotado para que a gente possa lançar as despesas e as receitas da atividade rural no livro caixa da atividade rural do produtor rural pessoa física? Sobre esse assunto que a gente vai conversar neste vídeo, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fica comigo até o final, que você vai entender um pouco melhor, né? Um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Meu nome é Fernando Kirchner, eu sou contador, especialista no atendimento ao agronegócio, né, a produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica. Você está no canal do Contador do Agro. Eu também sou sócio e diretor da Enorte Contabilidade Digital. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, fique à vontade, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Deixe o seu joinha, né, o seu comentário aqui também nos ajuda a crescer o canal e alcançar mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Olha só, então regime que deve ser considerado, né? Primeiro assim, existem dois regimes principais na contabilidade que a gente deve sempre levar em consideração, ou um ou outro, né? O primeiro, regime de caixa, o segundo, regime de competência. Qual é a diferença de um e do outro? O regime de caixa, a gente leva em consideração, é levado em consideração a data do pagamento ou a data do recebimento, né? Não necessariamente a data da nota fiscal. Então, vai importar para o regime de caixa, como o nome já diz, o regime de caixa, quando aquele fato, aquela receita ou aquela despesa teve influência no caixa, de fato, né? Ou no pagamento de uma despesa ou no recebimento de uma venda. É através dessa data, é com essa data que a gente vai ser levado em consideração, né? Ou ainda o regime de competência, que aí não importa a data do pagamento ou do recebimento, mas importa a data que de fato ocorreu, ou seja, a data da emissão da nota fiscal, a que mês que ela se refere. A nota fiscal foi emitida no mês de junho, então a competência daquela nota fiscal é do mês de junho. Pouco importa se ela foi recebida ou se foi feito o pagamento do boleto, por exemplo, daquela compra daquele fornecedor no mês de julho, agosto, setembro. Vai ser lançada a despesa no mês de junho, tá? Mas qual é o regime que se leva, que a gente precisa adotar obrigatoriamente na escrituração do livro caixa do produtor rural? O regime de caixa. Tá? A regra geral para a escrituração do livro caixa da atividade rural é também o regime de caixa, ou seja, as notas fiscais de receita, de despesa, de investimento precisarão sempre ser lançadas, consideradas pela data do pagamento ou pela data do recebimento. Então, se você fez uma venda no mês de junho e você somente recebeu essa venda no mês de agosto, esse faturamento ele deve ser considerado como mês de agosto. Essa venda de fato ocorreu no mês de agosto. Parênteses aqui, tá? No caso das vendas. Essa receita ela vai ser considerada para efeitos do livro caixa no mês de agosto, mas para efeito da apuração do fundo rural, vai sim ser considerada então a data da emissão da nota fiscal. Tá? Aí é regime de competência. Regime de caixa é para a escrituração do livro caixa, tá bom? Da mesma forma a despesa, né? Então vai ser levado em consideração a data em que de fato o pagamento daquela nota fiscal, daquela despesa, daquele boleto ocorreu, tá? Aí sabe que toda regra também tem a sua exceção, né? E aqui não é diferente. Então, qual é a exceção? Quais são as exceções para que a gente não adote o regime de caixa na escrituração do livro caixa da atividade rural? Por exemplo, o produtor rural fez um investimento, adquiriu lá um trator e esse trator foi financiado. O fornecedor, a venda, né? A pessoa que está vendendo, a empresa que está vendendo, a distribuidora, ela vai receber esse financiamento total, de forma integral. Por quê? Porque o produtor foi no banco, fez lá um empréstimo e o banco depositou o valor integral do trator e financiou para que o produtor fosse pagando ao longo do tempo. Então, como o fornecedor já recebeu de forma integral o valor do trator, ficou apenas o financiamento para o produtor pagar, esse lançamento da compra desse trator, desse investimento, porque foi financiado e o fornecedor já recebeu de forma integral, ele pode ser considerado como regime de competência. Ele pode ser considerado lá no livro caixa como uma dedução na data que aquela compra de fato aconteceu, tá? Pode, não quer dizer que seja obrigatório, porque você pode também ir diluindo isso ao longo do tempo, né, pagando conforme o financiamento for sendo pago, tá? Mas em regra geral se considera já como a data, né, da nota fiscal aí na compra, no caso específico dessa compra de investimento que foi financiado, tá bom? Um outro ponto, né, uma outra exceção da regra é a venda para entrega futura. Quando você já realizou essa venda, talvez até já recebeu, porém essa entrega do produto vai ser entregue numa data futura.
também, da mesma forma, isso só vai ser levado em consideração, essa escrituração só vai acontecer quando de fato o produto for entregue, tá? Essa é a regra, né? A exceção da regra também ao regime de caixa. Então, mesmo que você já efetuou uma venda, você já recebeu esse pagamento, mas você ainda não entregou o produto. Então, essa receita ela só deve ser considerada, só vai ser concretizada essa operação quando você entregar o produto, né? Que houve aí essa compra, né, antecipada. Tá bom? Então, regra geral, regime de caixa se adota sempre para a escrituração do livro caixa da produção rural, com essas duas exceções na questão da compra, né, do investimento, por exemplo, de forma financiada e também essa venda para entrega futura. Tá bom? Então, se você ficou alguma dúvida, pode me chamar na primeira linha da descrição desse vídeo. Vai ter o nosso WhatsApp, é só clicar ali, vai abrir o WhatsApp na sua tela, manda uma mensagem, nós vamos agendar uma conversa, uma reunião e eu vou entender como é que eu posso te ajudar, né, da melhor maneira possível, independente de onde você estiver. Tá bem? Um grande abraço, conte com a gente e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.